Hoje na recepção com o pastor Denis Marcelino da Silva, a Rich Assembleia de Deus em Raianes recebe o pastor José Maria. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, com vocês, o pastor Denis Marcelino da Silva. Olá meus irmãos, meus amigos, pastor Denis da Rich Assembly of God, bem-vindo a mais um Reception Desk. E hoje, com muita honra, com muita alegria, nós estamos recebendo o pastor José Maria. Olá, meu querido. Grande pastor, tudo bem? Abençoe. Paz. Uma satisfação. Fique à vontade. Pastor José Maria, ou Zé, né? Nós estamos aqui para te conhecer um pouquinho melhor, para o público, né? Nossa igreja, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, conhecer um pouquinho essa pessoa carismática, né? Entre aspas, até irreverente na forma que ministra a palavra do Senhor, mas que não sai dos princípios bíblicos, né? Não podemos. Então, da onde que você é, pastor? Olha, sou de Santo André. Inclusive, quem me batizou foi o seu avô, o pastor Marcelino, em 77, uma honra. E o nosso ministério nós começamos lá no Jardim do Estádio, e teve um pastor que eu louvo muito a Deus pela vida dele, que ele geralmente, quando um moço começa a despontar na igreja, sempre eles colocam esse moço como líder de mocidade. E esse pastor, ele foi diferente. Ele me colocou como professor de escola dominical. Aí começou. Pastor Severino. E o que acontece? Então, eu já com 20 anos, eu já tinha que estudar para no domingo eu ter que dar aula. Então isso para mim, esse pastor, ele conseguiu ver que o meu ministério ia ser do ensino. Aí eu entrei logo com 20 anos, 19 anos eu entrei no seminário, e depois do seminário que eu me formei, comecei a dar aula no próprio seminário, e aí Deus foi abrindo portas. Então começou na área de ensino e sempre foi desse jeitão? Sempre, camarada. É interessante que eu orei muito para isso. Eu orava, eu jejuava para Deus mudar esse meu jeito, porque imagina na Assembleia de Deus, não é verdade? Eu senti um peixe fora d'água, porque eu falei, meu Deus, como é que eu, por exemplo, lá em Santo André, eu pedi muito perdão na igreja, porque as pessoas não me entendiam, as pessoas ficavam chateadas com o que eu falava, aí eu era obrigado a subir no púlpito e pedir perdão. Não, mas a gente que te acompanha já há alguns anos, eu louvo a Deus pela sua vida, porque tem esse jeito mais no humor, né? Muitas vezes, ou um jeito diferente de ministrar a palavra de Deus, mas a gente também vê que não sai da palavra. Não pode. Que a base, os princípios é sempre em Cristo, é bíblico, e a gente é alimentado através dos ensinamentos. Eu acho que é tipo a comida, né? O arroz e o feijão é o mesmo. Sim. O tempero de cada mulher é diferente. Então, por exemplo, Deus me proporcionou esse tempero. Sim. Agora, é interessante que às vezes a pessoa vai conversar comigo, eles ficam assim, eles estranham, porque eles falam assim, mas você é muito maduro. Eu falei, não é questão de maturidade, é questão de Bíblia, cara. Uma coisa é princípio. Então, por exemplo, quando eu vou aconselhar alguém, eu nunca olho você, Denis, hoje, eu olho você amanhã. Sim. Porque o conselho, ele vai ser ruim hoje, mas amanhã você vai levantar a mão e falar, ainda bem que eu ouvi isso. Porque a Bíblia mesmo diz que assim, você coloca na boca, no começo é amargo. E todo conselho bom, ele é amargo. Sim. Todo conselho bom. Remédio. Para você ficar bom amanhã, você tem que tomar algo ruim hoje. Tem que tomar uma injeção hoje. Eu lembro da Novalgina. Não é tudo chave boa. Então o que acontece? Então às vezes o camarada, ele tá mal, ele tá numa situação ruim no casamento, seja financeiro, e ele quer que você vai ajudar ele, mas sem provocar algo nele para ele mudar. São quantos anos de ministério? Eu comecei em 80. 38 anos. Já. É uma vida. Mas eu vou te dizer uma coisa para você. O meu maior professor foi meu pai. Ele não tinha terceiro, quarto ano primário, mas ele tinha assim uma responsabilidade com a igreja, que era uma coisa tremenda. E ele sempre falava assim para mim, ele falava, Zé, na igreja, se alguém tiver que levar prejuízo, é a gente.
Seu pai pastoreava a igreja? Ou... Pastoreava, Sim. ficou um tempo sem, entendeu? Entendi. Então eu fui tendo muitas essas experiências. Para você ter uma ideia, eu ia em programa de rádio lá em São Caetano, não sei se você lembra, na Cacique, nos anos 66, 67, meu pai ia fazer programa lá e eu ia também. Então a coisa já é antiga, sabe? Legal. Então, se você tivesse hoje que aconselhar um aspirante ministerial, né? A gente vê algumas pessoas que estão começando e eu vejo, né, você com 38 anos de ministério, cabeça erguida, olhando todo mundo no olho, ministrando Brasil, Estados Unidos e outros países, né? Então o importante é você encerrar a carreira, né? O importante é você chegar no final. Isso. Não que você esteja encerrando, estou falando que você esteja encerrando. Só estou começando. Só está começando. Mas se você pudesse aconselhar uma pessoa que está começando hoje, né? Para ter, porque existe hoje tentações ministeriais, né? Nós passamos por tentações. Então, o que você falaria? Olha, eu creio assim que eu acho que são duas coisas básicas que eu tenho aprendido e eu tenho tentado levar. A primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa, não somente na área ministerial, mas na empresarial também que você trabalha, eu acho que é assim, nós temos que ter uma consciência que a nossa chamada é servir. Verdade. Você é membro? Serve. Você é diácono? Serve. Você é presbítero? Serve. Você é pastor? Serve. Sim. Cargo é uma consequência. Verdade. Entendeu? Então veja bem, eu sei que eu fui chamado para servir. Pastor é uma consequência, missionário é uma consequência, bispo é uma consequência. E é assim, e a gente sempre aprendeu isso, como você também, com certeza você talvez já ouviu muito isso e falou. Na igreja é o único lugar que a gente cresce para baixo. É verdade. Né? Você é membro, você está em cima. Diácono desceu. Presbítero desceu. Descendo. E vai descendo. Vai descendo. Por quê? Porque há a questão do fruto. Então você tem o galho da árvore. O galho que é empinado, ele não tem fruto. O galho que é para baixo é o que mais tem fruto. Então a pessoa tem que entender isso. Se você entender, então por exemplo, a pessoa fala assim, ó, Deus te chamou para ser vitorioso. Não, Deus me chamou para servir. E eu só serei vitorioso na consequência do serviço. Nós temos um lema aqui na nossa igreja que é amar a Deus, isso. Amar o próximo, servir o próximo. Pronto, acabou. Então às vezes eu vejo assim, as pessoas têm dificuldade de servir, que isso é o DNA de Jesus, cara. Ele é o DNA. Às vezes você vê na igreja, eu vejo assim, às vezes uma pessoa que é recepcionista. Não vou falar nem coisa muito grande. Às vezes o recepcionista está na igreja, chega uma mulher, que ela está com uma criança, 3 sacolas, sombrinha, porque está chovendo. Aí o cara pergunta assim, você está precisando de alguma coisa? Quer que eu te ajudo? Cara, como é que a pessoa vai falar que quer que te ajuda, cara? Quer dizer, ela falou assim, não, eu quero pegar você no colo, sabe? Quer dizer, já vai pegando a sacola, já vai pegando a criança. Então eu vejo que isso falta essa questão do serviço. Essa visão do reino. A primeira coisa que eu vejo é essa consciência que nós temos de servir. Inclusive, foi interessante você me fazer essa pergunta, porque eu morava na Vila Helena e quando eu comecei a perceber que o ministério era forte e eu tinha assim um quartinho lá no fundo de casa e eu tinha, sabe essas mesinhas que é de ferro da Coca-Cola que a gente levanta? Eu tinha uma mesinha daquela. E eu lembro que eu peguei assim, coloquei aqui a minha cadeira, coloquei a mesinha e coloquei a cadeira do outro lado e falei assim, Jesus, o senhor senta aqui que nós vamos conversar. Desse jeito, cara, eu lembro. Eu falei assim, já que nós vamos entrar num negócio, eu quero estabelecer algumas coisas para o negócio dar certo. Foi desse jeito mesmo. Um bate-papo. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, tudo que der certo no ministério, tudo que der certo no ministério, certo? Eu falei assim, isso aí é coisa sua. E tudo que der errado é coisa minha. Então por isso que hoje eu tenho facilidade para te pedir perdão. Mas foi um prazer te ter aqui. E o prazer e a minha alegria foi maior também por saber que você vai continuar
que o seu pai começou. Amém. E essa alegria assim de ver como Deus está agindo com vocês, Amém. a igreja. Amém. Isso é sinal realmente que estamos no caminho certo. Amém. O pastor Zé Maria, ele foi ovelha do meu avô, né? Acho que fizeram parte da mesma época da juventude lá com meu pai. Ele e meu pai praticamente cresceram juntos, mesmo, né? Isso mesmo. E então é uma satisfação muito grande hoje ter ele aqui no nosso meio. Espero que você tenha sido abençoado, né, por essa entrevista, por esse bate-papo. Compartilha, deixa o seu comentário, tá? Dá um like aí se estiver no Facebook, mas compartilha isso daí para que outras pessoas possam ser edificadas, tá? Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.